Santa Mônica, Califórnia, preparação pro Major. Mas espera aí, deixa eu te contar como a gente chegou aqui. Cara, o primeiro split eu acredito que a gente já startou ele com dificuldade. Eu acho que a gente em certo momento ia passar por isso. Eu acho que era inevitável, acho que todo time tem uma fase ruim. Acho que a gente já acabou presenciando o início do time ser a fase ruim. Então acho que a gente já foi moldado a ferro e fogo. A gente, querendo ou não, tinha que sair de uma situação ruim que a gente se encontrava, e o nosso mental do time acabou se tornando uma parte muito forte para essa evolução do time. Cara, a realidade é que não teve um trabalho especial pra gente começar o split melhor. A gente sabia que o outro split tinha sido uma parada completamente assustadora, mas a gente sabia que ainda assim o nosso time tinha começado naquele momento. Então, depois de 2 mundiais, acaba criando muita casca, jogamos o LCQ inteiro, depois jogamos a IWC. O time cria muita maturidade, consome muita experiência e tal. E aí a gente acabou chegando muito tranquilo pra jogar o segundo split. Em todos os jogos a gente tava muito confiante. Eu acho que a gente só lidou mal no começo, a gente tava recebendo muita crítica, a gente não tava conseguindo... A gente tava desempenhando nos treinos, a gente conseguia apresentar um jogo legal, mas chegava nos campos a gente tava meio perdido, errando coisa básica, assim, por dizer. E faltava tempo pra gente se encontrar ali um pouco também, trabalhar um pouco o mental ali, eu acho, também. Foi o que a gente conseguiu construir, né, durante esse tempo. Ter começado mal, fez a gente ter criado uma casca muito forte aí durante o restante do ano inteiro, né? Por mais que lá no início foi bem sofrido, mesmo assim a gente deu sinais que as coisas dariam certo, eu acho. Tipo, por mais chegar no top 4, depois de começar difícil assim no Brasileirão, foi bacana. Então, tipo assim, já tava embicando pra um caminho positivo, assim. E agora começamos time, solidificando um pouco, mais convivência e mais harmonia dentro do grupo, assim. Acho que agora deu uma deslanchada legal e que espero que mantenha assim agora. Mais uma vez de errado. É que eu preciso ter 3 vezes de erro. 3 vezes? Mas eu já fiz, mano. Não. Eu já... Não, falou no bagulho da contagem? Nem só deixa precisava. Ah, não precisava. Usa o dash do turno, não era aberto com deve ser. Como é que é burro? Tá errado, né? Já tá errado disso, já tá errado uma vez, 2 vezes, vai ser errar 3 vezes e vai errar de novo. Aí acontece. Como assim acontece? Não. Se tem alguém te falando pra mim errar, você não precisa errar. Não, tô falando, se eu não conseguir ali... É a mesma coisa. Apareceu o quadradinho, o xizinho branco. Dosada? Foi? Foi direto na Sim. dosada? Caguei. Mas foi. Tá bom. Vamos elogiar? O que foi feito então? A gente fez um investimento que é algo totalmente novo dentro, acho que, do eSports de maneira geral, que foi identificar cientistas, médicos e tecnologias para rastreamento de alta performance, e a gente buscou identificar como é que essas tecnologias e como é que esse funcionamento do raciocínio de uma equipe desse nível funciona. Dentro da nossa especialidade, cada um de vocês é especialista no que é e o entendimento de dentro do game, mas como é que a gente consegue trazer aspectos de performance e identificar quais são os principais critérios de performance biológicos, porque muito provavelmente o funcionamento do Lagones é diferente do funcionamento do Resets, mas a gente conseguir ter uma base para desenvolver vocês e desenvolver o organismo de vocês para deixar no estado mais otimizado de performance possível. My name is Tiffany Holbrook. I'm the co-founder and CEO of Sapir, and we're here in Brazil to work with Team Liquid. My name is Val Nasietkin. I'm co-founder of Sapir, or Sapere, as it would sound in Latin. I'm also one of the original founders of Omega Wave Technologies. That's the technology we're going to install in your organization. So Omega Wave is non-invasive, non-stressful technology that utilizes the information of electrical systems in the body, like
electrocardiogram, EEG, and converts this data into actionable solutions. We can quickly identify the level of fatigue your individuals are under, the readiness for performance, and using that information, we can give coaches and athletes the prescribed action. If you don't have sport-specific skill, nothing else matters, right? You can be the fittest person in the life if you're going to lose if you don't have a skill. Number one is specific skill. But specific skill is not enough. We started phase one, a project to really understand the physiological profile of an elite gamer. So there's not really been much research in this particular environment on what it takes to be a gamer at the highest level. The most important part we need to understand, doesn't matter what type of activity you do, your success depends on your physiological outputs. And what that means is the way their bodies process information, the way they respond to everything from training to competition to travel. It's a very highly refined skill that gamers have, and so we wanted to really unpack what that is so that we could understand how you arrive at that level of skill and become an elite gamer. Doing the right thing. It's amazing how small changes in your behavior can lead to huge changes in your performance. We'll identify for each of you individually what those changes are, because different people need different changes. Fatigue is a real thing. I don't care if you're esport gamer or you're soccer players. When you're fatigued, your performance will go down. We measure levels of fatigue. We're helping people to understand how the best recover athletes to eliminate the fatigue impact on their performance. So the way we use data is that we leverage it to understand where the gamers are when they play at their absolute top games. So when they're performing really, really well, if we have the data to show exactly what their bodies look like when they're performing at their best, then we can use that data to keep them there and even to maximize their performance. The goal is to understand exactly how their bodies are responding to their environments and then tailor all of our interventions to make sure that we keep them at top performance and that we can actually enhance them even further. Our objective here is to identify exactly what the physiological model the sport athlete is and make sure we give them all the tools and knowledge to prepare all esport athletes to make sure they can display their skill that they already possessed on a very high level. The reason we are here, to make sure you win more games. Nothing else matters, really. Já já, o segundo turno do Campeonato Brasileiro vai dar vaga para o próximo Major. Tem nós aqui no bagulho. Todo mundo confia em todo mundo é parceiro o suficiente. Então, mano, se tiver que falar na hora, tá incomodado com os bagulho, fala. Não deixa o bagulho apertar o coração não, tá ligado? Põe pra fora, quebra o pau e vai pro jogo, certo? Pulando a bala pelo outro, filho da puta. Vambora, porra. Eu acho que foi muito mais dessa mudança de mentalidade, eu diria, acho que se encontrar. A gente tem jogadores como, por exemplo, o próprio Nesk, cara. O Nesk sempre jogou em alto nível, sempre ficou no topo da tabela, sempre disputou, cara, sempre foi referência, né, no jogo, não só no Brasil, quanto mundialmente falando. E o próprio Palu também, né? O Palu que voltou ao Prime, né, então tá jogando muito bem os últimos jogos, né? E acho que tudo isso influencia também na união do time. Acho que o time tá muito bem unido. Vamos que vamos então! A Liquid já tá no palco, a NiP também. É confronto de gigantes. É um clássico do Rainbow Six brasileiro, do Rainbow Six mundial, meus amigos. Trocação chave agora aqui pro Palu, hein? Caio Reis, bola do Psycho, 2 jogadores contra 1. Psycão vai ter que buscar o clutch pra trazer essa pra NiP, mas não deu! Reset! Fecha o jogo, é vitória da Cavalaria 8-6. A gente tá com um entrosamento muito bom, essa line é realmente muito boa, muito esquilada desde o início. E com o passar do tempo a gente só vai melhorando, né? Então a gente só vai adicionando novas plays, novos entrosamentos, novos team plays também. E a gente só acaba melhorando com o tempo.
gente teve aquele final de semana ruim, aí já o pessoal caiu matando. E aí o segundo final de semana também, acho que foi em decorrência mais do primeiro, assim, né? A gente não conseguia nem... Segundo final de semana a gente nem conseguiu jogar direito. E aí no terceiro a gente deu um reset. Falou, mano, calma, a gente sabe jogar, todo mundo aqui é bom. Ninguém desaprendeu a jogar de um dia pro outro. Eu jogava bem antes de entrar na Liquid, todo mundo tava jogando bem. Então é só a gente se encontrar. E a gente começou a ir no step by step ali, na calma. No básico mesmo, assim, sabe? Nos conceitos básicos do jogo. Ó, marcação assim, tal. E a gente foi se acertando. A gente conseguiu a vitória contra a Fúria, né? Que foi a primeira vitória ali da line. Depois conseguimos 4 jogos em sequência. Chegamos no jogo contra a FaZe, só dependendo da gente, né? De ganhar pra ir pros playoffs. São 17 segundinhos. Vai quebrar drone. Não tem como não, retalha. É o famoso pode dar, né? Já pode rolar o primeiro round pra Liquid. Ó, quem consegue jogar? Comendo. Nice lá no clique, tá? Nesk pega a eliminação. Tem mais um nas costas. Foi atrás. 18 segundos. Cara, eu acho que a mudança das funções ajudou também, porque eu fui impactado. Então, às vezes eu tô numa função que agora eu sinto mais confortável. Mas eu acho que a maior parte, assim, eu acho que a gente tá jogando muito leve, assim. A gente não tá se preocupando com o futuro. O que acontecer, aconteceu. Então, eu acho que você jogando de uma maneira leve, as coisas fluem mais fácil. Realmente, tipo, a gente trabalhou muito e a gente conquistou. Então, a gente tá aqui porque a gente agora tá mostrando o nosso jogo. Como eu falei, a gente passou o primeiro split ali tentando trabalhar um pouco o mental. E por a gente ter começado muito mal, eu acho que hoje em dia a gente não se abala com coisa besta, assim. Acho que experiências passadas servem como motivação para fazer certo no momento presente. E aí eu acho que tá tudo fluindo assim legal por causa disso. E a gente sabe que, consequentemente, o resultado vem, né? Claro que, às vezes, nem sempre o resultado esperado, que é o ser campeão, vem, porque realmente é difícil. Nossa vida de competição, a gente vai muito mais perder do que ganhar. Acredito que o pessoal, a Fúria, né, a antiga WCTM, acostumou muito mal o pessoal de ganhar os 3 mundiais do ano. E o pessoal acha que é assim, ganhar 3 mundiais é, a coisa mais fácil do mundo. E não é. Tem gente que tá jogando 5, 6 anos de competitivo pra ganhar um torneio Tier S e, é isso, cara, é muito bom. Então, realmente é um trabalho muito ingrato e o pessoal, às vezes, não tem paciência, né, de esperar pra colher o resultado, né? O pessoal já, mas mudou a line e só pega top 4. A gente ficou em primeiro nesse split e a coisa que eu mais li, assim, nos comentários do Instagram, né? Ah, beleza, minha poderosa voltou, mais um vice de Major, vambora. Então, tipo, o pessoal não acredita, o pessoal só quer criticar e tá tudo bem também. A gente tá trabalhando, fazendo nosso, a gente tá feliz, o time tá unido e a gente sabe que uma hora vai vir. A run mais boa, ela tem diversos fatores que influenciam, assim, pra gente estar no campeonato propriamente dizendo bem. A gente entrega menos informações pros caras, a gente tá muito mais descansado e a gente tem um tempo gigantesco maior pra trabalhar. Então, acho que a principal comparação que a gente pode fazer pra ter essa run mais de boa é comparar com o split passado. A gente teve que jogar muitos mais mapas. Acho que, se duvidar, a gente foi o time que mais jogou mapas do mundo inteiro até o final do Major, né? Então, antes, passar pelo Qualify aberto, jogar o LCQ e tudo mais, é puxado. É muita informação para os adversários e também é um cansaço mental, é um estresse, querendo ou não. Por mais que a gente goste de competir ali, é um estresse. Cada dia de competição é a ansiedade batendo, é a preparação pro jogo, consome muito da sua energia. Faz muito tempo? Não, faz 4, mas não, na boa. 2017. Então, né? Tava na creche. No final do Major Manso já tinha entregue mais de 50 mapas, né? Então tinha informação de todos os nossos mapas, os caras sabiam todos os passos que a gente ia dar, mas mesmo assim a gente tava firme. Tava sendo um padrão forte o suficiente pra gente conseguir vencer as partidas. E cara, não é de forma alguma tirar o pé só porque você passou bem assim, é pelo contrário, eu acho que você quer converter essa passagem boa pra resultado positivo. Então, é bom porque a gente tem um tempinho de preparação a mais, vai conseguir fazer bootcamp, né? Então, isso é bacana também. E é isso, mano, mas acho que a principal diferença, e eu não consigo nem mensurar tanto falado assim, mas o consumo de energia, tipo, ter essa energia um pouco mais concentrada é muito valioso. Hoje o bicho pega, hein? Hoje a chapa esquenta. Vamos lá, é o clássico valendo o título do Stage 2. 5 SI Points a mais que podem decidir a ida de um time pro Six Invitational e mais uma grana de premiação. Deu a bala, KDS com mais uma, momentos finais, olha o Blitz chegando. Paulo derruba mais o Cyber, fecha o jogo!
Bom, rapaziada, finalzinho do jogo aí pós-Phase Plan aí, certo? Perdemos, foi um joguinho mais ou menos. Mas o que é importante é que a gente ontem, contra a Fúria, a gente conseguiu a nossa vaga, né? Na fase 2 do Major de Montreal. E é isso, consequentemente também conseguimos a vaga do Invitation 2025. Então já estamos garantidos aí no Invitation. E agora o foco total é pro Major Montreal. Vamos fazer um bootcampzinho aí pra chegar dando bala nos gringos, rapaziada. Vambora. Tem algum jogo que você tá muito ansioso? Que você gostaria, se você pudesse selecionar um? Vou pegar a BDS ali, né? Acho que é a BDS. O confronto que eu tô mais ansioso é contra a BDS. Espero, tem bastante tempo. É o da BDS de novo. Mano, já vou falar poucas ideias. Final contra a BDS. Cara, pro Major... contra a BDS. Acho que um confronto que eu quero bastante é contra a BDS. Desde quando eles mudaram a line, a gente ainda não jogou contra eles. Então, acho que vai ser um duelo interessante aí. Os caras vêm numa crescente muito boa. Ganharam aí imparáveis na Gamers 8. Então, é um time que eu quero enfrentar. É um time que, sem dúvida, tá sendo um dos melhores dos últimos tempos. E a gente tem um histórico ali, né? A gente perdeu uma final pra eles. Eu acho que a gente quer enfrentar eles. Por um simples motivo, assim. Quando terminou o campeonato, a IWC agora, né? A gente parou com o time, eu parei com o time. Eu queria que o time inteiro assistisse todas as partidas da BDS pra gente ver como que foi o crescimento deles durante o torneio, né, na WC e tudo mais. Então a gente acabou vendo todas as partidas no match replay e tal, bonitinho, round a round, assim. Então, eu acho que a gente conseguiu absorver bastante também nesse período, essa transição da WC pro Brasileirão. Então, seria muito massa, tipo assim, pô, galera, lembra aquele dia que a gente assistiu aquele mapa tal, teve isso. Então agora, sentir na pele jogando contra eles, o time inteiro já tendo assistido muitas coisas sobre eles, assim, acho que seria bem bacana. Eu não digo que seria nem de perto fácil a partida, por mais que a gente viu todo mundo junto, mas é legal, assim, você jogar contra um time que se admira e que tá no auge, assim. Cara, um sentimento em relação ao Major, acho que é felicidade, mano. Acho que na Liquid, desde não sei quando, é a primeira vez que a gente consegue classificar pra todos os torneios internacionais do ano. Então, pra mim é uma felicidade de ter esse trabalho aí sendo recompensado e acho que é isso. É resiliência, mano. Oportunidade. Acho que essa palavra, assim, que vem na mente, tipo, assim, resumir uma palavra, oportunidade, porque cada torneio, assim, tipo assim, quem não chega lá no torneio, né, quem não classifica pro Mundial não tem chance de ganhar. Então, a oportunidade tá indo mais uma vez pra fora, de a gente conseguir fazer a história que a gente quer, que a gente tá em busca desse primeiro título, né, com essa nossa line. Então, é isso, oportunidade de poder viver uma parada da hora, tipo, ir pra outro país de novo, que a gente compete pra isso, né, pra conseguir classificar e ir pra outros lugares e representar o Brasil lá. Então, é isso, a oportunidade de poder ser campeão, quem sabe. Tinha sido banalizado o nome Liquid, tá ligado? E não é assim que funciona, mano. Tem que saber respeitar. A org é grande por um motivo e os players de org grande estão lá por um motivo também, tá ligado? Tem que saber respeitar e é isso. Eu acho que tem muito orgulho de como a gente conseguiu colocar de volta, assim, o nome da Liquid no topo e o pessoal agora, tipo, olha pra gente e fala assim, pô, Liquid é um dos melhores times ali, tá embaçado aí com os caras. E é isso que os caras têm que ter em mente. E realmente é difícil jogar contra a gente.